Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, saudações do crente docente. Está no ar mais uma live abrindo a revista. Sejam todos bem-vindos para essa live, que você possa repassar para outras pessoas o link, o convite para poder participar dessa live que está começando agora. A gente vai esperar que as pessoas ainda entrarem para poder depois nós chamarmos nossos convidados. Hoje a nossa live abrindo a revista será em relação à revista utilizada pela Central Gospel, que fornece o material curricular da EBD para vários lugares, em especial para a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que vai estar trabalhando uma revista específica e depois a gente vai explicar isso direitinho, tá? Mas há uma semana atrás nós fizemos o abrindo a revista da editora CPAD, fizemos aqui a nossa live falando um pouco sobre aspectos da temática da revista, que tratava ali sobre dons ministeriais e dons espirituais. Tivemos a participação de 2 de nossos professores aqui na live e hoje não será diferente. Só que trataremos sobre a revista da editora Central Gospel. Tá? Já temos algumas pessoas chegando aqui, os nossos professores convidados, eles já chegaram aqui na live. A gente vai ter alguns anúncios aqui. Esse é o momento onde você repassa, pega o aviãozinho, repassa para algumas pessoas essa live. A gente sabe que as pessoas nesse horário ainda estão voltando do trabalho, ou o pessoal está acabando de jantar. Então, tem sempre um pouquinho de tempo para poder as pessoas começarem a entrar. Como foi da última vez, eu também acredito que seja dessa forma. Então, você que está aqui, já começa aí a deixar seu nome, a igreja que você pertence, o local de onde você está nos assistindo, tá bom? Para poder a gente começar aqui uma comunicação. Tá? A gente já tem algumas pessoas aqui na live, pessoas que têm sempre nos acompanhado, e a gente vai criando aqui um público interessado em aprender mais da Palavra de Deus, em analisar essas revistas, esses currículos de escola dominical e, obviamente, acrescentar na preparação de suas aulas e dos seus estudos bíblicos também. Tá? Já está aqui por aqui, ó. Vou começar aqui a mandar um alô, porque nossos amigos já estão chegando. O professor Luiz Carlos Andrade já está aqui, daqui a pouco vai ser um dos nossos convidados. Tá? Seja bem-vindo, professor Luiz. Está aqui também, entrou já na live a Fábrica EBD, sempre presente nos eventos de escola bíblica, de dinâmicas de estudo, fornecendo sempre material. Então a Fábrica EBD, o crente docente tem o prazer de ser parceiro desse projeto maravilhoso que é a Fábrica EBD. O professor Fabiano Souza também já está presente. Está aqui também a Paula. Eduardo Hoffman também aqui já entrou na nossa live. Leandro de Oliveira também presente. Tem aqui o Instagram Nosso Aroma. Olha aí. Leandro Oliveira aqui dando a paz de Cristo. 360 Saúde Corretora. Seja bem-vindo também o pessoal aí representando. Sempre tem um Instagram do pessoal que não é por nome pessoal, mas o nome de pessoa jurídica, mas sempre participando aqui o pessoal interessado conosco. Geralmente é o pessoal que nos segue, está sempre presente aqui. Sempre lembrando vocês que essas lives aqui, elas ficam gravadas. No sábado nós teremos a reprise dela lá no YouTube. Você que ainda não segue os nossos canais, faça isso. Vai lá no YouTube, youtube.com/crentedocente, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, curte lá os nossos vídeos, na verdade que são os podcasts. Lá também tem alguns vídeos relacionados às lives que nós fizemos anteriormente, seja desse projeto iniciado agora recentemente, que é o Abrir na Revista, ou seja de lives anteriores. Ano passado nós tivemos pela primeira vez a Semana do Crente Docente. Então tem lá uma playlist com professores convidados falando por temas diversos sobre a EBD, muito interessante. Está aqui também o Galdino entrando na nossa live, o Instagram 360
Saúde Corretora, a irmã Sueli que entrou aqui e está dando aqui a paz do Senhor. Também aqui entrando na nossa live a Roberta Moraes também entrando aqui, pessoa também que acompanha muito o Crente Docente e as atividades de EBD. Tá sempre muito bom ter vocês aqui conosco. O Crente Docente também tem um Facebook, facebook.com/Crente Docente. Hoje em dia, tanto no nosso Instagram, @Crente Docente, quanto lá no Facebook, é praticamente o mesmo conteúdo, tá? Então você que nos segue aqui, siga por lá também, porque é mais uma oportunidade de você poder acessar os nossos conteúdos. Eu vou falar aqui um pouco sobre a nossa programação. O Crente Docente, de segunda a sexta, ele fornece algum tipo de anúncio ou de conteúdo para você. Tá? Toda segunda-feira a gente faz o anúncio das lições que serão ministradas no CDcast. Eu já vou explicar para você o que é o CDcast. Então toda segunda a gente anuncia o CDcast da CPAD e o CDcast da editora Central Gospel. Na terça-feira a gente faz o chamado Porção da Lição. Esse Porção da Lição de terça-feira ele é referente à lição que vai ser ministrada na revista da CPAD. Então ali a gente coloca um trecho, uma fala, algum conteúdo relacionado à lição que vai ser ministrada que é da revista da editora CPAD. E ali você, na verdade, tem uma porção, né? Um pouquinho ali para você começar a degustar e você meditar na lição, estudar e poder ter acesso a um conteúdo ainda mais abrangente. Na quarta-feira, 18 horas, a gente tem o CDcast de uma das lições da editora CPAD. Então, próxima quarta-feira, por exemplo, a gente já começa o CDcast das lições da CPAD do segundo trimestre desse ano de 2021. Então, você que assistiu a live anterior, você já aprendeu ali algumas coisas que serão tratadas ao longo do trimestre. Então, quarta-feira, 18 horas, CDcast da revista da CPAD, que vai ser sobre dons espirituais e ministeriais. Quinta-feira, nós temos o Porção da Lição da editora Central Gospel, da revista da editora Central Gospel. Tá? Então é mais um conteúdo ali sobre a lição que será ministrada da editora Central Gospel. E na sexta-feira, o CDcast das lições bíblicas da editora Central Gospel, a revista chama-se Lições da Palavra de Deus. Sábado, às vezes, a gente tem algumas reprises de live, temos alguns conteúdos, e domingo a gente também, às vezes, faz alguma postagem sobre a EBD, sobre a sua ida na EBD, ou a sua interação sobre o que você aprendeu na EBD, é sempre alguma coisa interativa. Então, praticamente todo dia a gente tem algum tipo de conteúdo no Crente Docente, e que você possa, né, curtir, seguir e se inscrever no nosso canal no YouTube para poder você ficar por dentro. A gente tem muita novidade aí chegando, e uma que já está anunciada lá, mas eu vou aproveitar você que já está aqui na live. Tá vendo esse livro aqui, ó? Você que está aí acompanhando o Crente Docente, você viu lá, Propagando a Verdade através do Ensino. Tá rolando um sorteio desse livro aqui, tá? É um livro da editora CPAD, e ele foi entregue ao Crente Docente pelo professor e pastor Marcelo Coimbra, né? Então ele é um parceiro do Crente Docente, alguém que incentiva muito o Crente Docente. Então ele entregou esse livro ao canal Crente Docente para que a gente pudesse fazer um sorteio no nosso canal. Então você que ainda não está participando desse sorteio, você pode, depois aqui da live, lá na foto oficial, curtir aquela foto oficial. Você vai seguir lá o perfil do pastor Marcelo Coimbra, o meu, e do Crente Docente, para você oficialmente participar. Tá? E aí, sem ser esse sábado agora, o outro sábado nós vamos fazer o sorteio desse livro, e a gente vai anunciar nas redes sociais quem será o vencedor. A Roberta está falando que ela é que vai ganhar, né, o livro, tá? Então vamos torcer aí. A Roberta já manifestou a sua fé aí, dizendo que vai ganhar esse livro. Então vai lá, livro Propagando a Verdade através do Ensino Bíblico. É um livro também muito interessante. Inclusive eu já tinha visto esse livro, né, o anúncio dele pela CPAD, mas ainda não tinha
comprado ele, né? E acabou que agora eu ganhei ele e ponderamos em colocar para ser sorteado no Crente Docente. Mas ele fala sobre propagar a verdade através da fidelidade, autenticidade, compaixão, propagar a verdade através da liderança, através do envolvimento, convicção, relacionamento e propagar a verdade através da instrução. Né? O capítulo que fecha ele é o que faz mais sentido com o título desse livro, Propagando a Verdade através do Ensino. Então você vai lá, procura a foto oficial e participa. Né? Marca lá, você tem que marcar 2 pessoas, tem que seguir esses perfis que eu falei, do pastor Marcelo, o meu, do Crente Docente, marcar 2 pessoas lá na foto oficial, não pode perfil de lojas ou de gente conhecida, né, famosos, né, vamos dizer assim. Você vai marcar perfil de pessoas que você conhece no seu Instagram para poder você participar disso, tá bom? Eu vou aqui, na verdade, já começar a partir para o momento do Abrindo a Revista, tá? Como a gente tem feito aqui, a gente faz uma embalagem aqui do Abrindo a Revista para poder chegar o momento da gente, de fato, abrir a revista e começar a conversar um pouco sobre aquela revista que será utilizada agora no 2º trimestre, tá? Mas antes disso, eu quero aproveitar, chegou mais um pessoal amigo aqui na nossa live, né? Eu posso ver aqui, vou conseguir citar algumas pessoas, né? Mari França chegou, Pri, Silva, Fagner, aqui também, acho que é Beatriz também, Camargo, sejam todos, Josi Camargo também chegou aqui. Bom, família toda aqui, Camargo na nossa live, né? Deixa eu ver aqui, eu vi pelo menos umas 2 ou 3 pessoas aqui da família Camargo aqui. Se você puder, coloque seu nome, a sua igreja, da onde você está nos assistindo essa live, tá? Deixa aí o seu recadinho também para a gente interagir aqui, ó. O Fagner aí dando a paz do Senhor Jesus. Porque tem pessoas, eu sei que são da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, da ADVEC, né? Pessoas que conhecem o trabalho do Crente Docente e aí, né, tá aqui participando. Mas você que é de outro lugar, ou até mesmo da ADVEC, de alguma filial, você bota aqui da onde você tá falando aqui, ó. Somos Souza também aqui, a Josi falando do Leonardo Galdino, ADVEC Gramacho, olha aí, viu? Que aí fica mais fácil, nem todo mundo tem o Instagram com o nome seu de maneira completa ali, que dê para entender, às vezes tem algumas numerações. O Fagner também aqui, ó, sou da ADVEC Gramacho, ADVEC Gramacho aí presente, ó, a Josi Camargo, sou de Angra dos Reis, olha aí, o pessoal da região dos Lagos, não, Angra dos Reis, né, região, meu Deus, agora me fugiu o nome da região de Angra dos Reis, a ADVEC Anchieta, o Rodrigo da ADVEC Anchieta, Rodrigo que foi professor aqui na sede e agora está colaborando com a EBD, ADVEC Anchieta, igreja recentemente inaugurada, então certamente ali uma seara maravilhosa para você trabalhar a EBD, é um trabalho árduo, né? As pessoas às vezes, não na nossa igreja, mas as pessoas às vezes não valorizam o trabalho de EBD, mas mesmo no local onde você tem a valorização da Escola Bíblica Dominical, há sempre um trabalho de conscientização para poder as pessoas entenderem a necessidade para a sua vida espiritual de estudar a Palavra de Deus. Tá aí a Ana Sepúlveda também da ADVEC Sede, maravilha, vamos ver se o Sepúlveda entra aí também. Amanhã tem toda uma programação aí voltada para o ensino bíblico na Fábrica EBD. Eu vou estar numa live com o pastor Erivelto às 17 horas. 15 horas tem uma live da professora Renata Santana com a professora Juliana Dantas também. E às 19h30, Escola Bereana, com o professor Luiz Sepúlveda ministrando a lição de número 13, que encerra o trimestre atual. Tiago o Justo, a Angra dos... Isso, região da Costa Verde. Mas me fugiu. Eu falei região dos Lagos, veio na mente, aí
me fugiu, mas isso mesmo, região da Costa Verde, no Rio de Janeiro, por sinal uma região belíssima, com praias maravilhosas e lugares maravilhosos, tá? Então aqui entrou mais um pessoal aqui, Ana Luísa, Aleixo, Anderson Efraim, maravilha. Gente, eu vou partir para o momento do Abrindo a Revista, porque logo em seguida eu vou chamar os convidados, tá? E depois vocês interajam aqui com a gente, se você quiser falar alguma coisa, comentar, no final a gente volta a mandar os nossos abraços aqui. Ninguém falou, poucas pessoas falaram aqui, ninguém não, mas poucas pessoas falaram aqui a sua igreja e de onde está nos assistindo. Pastor Erivelto, acabei de citar o Pastor Erivelto, que amanhã vai estar na live comigo 17 horas lá no @FábricaEBD. Acabou de entrar aqui também, tá? Então, sem mais delongas, a gente vai pro Abrindo a Revista desse novo trimestre que vai se iniciar. Domingo agora é a última lição do primeiro trimestre de 2021. E agora a gente vai aqui abrir a revista do segundo trimestre de 2021. Tá aqui a revista. Família Cristã, Proteção, Parceria e Amor. O comentarista é o pastor Estevão Fernandes. E aí é interessante porque o pastor Estevão Fernandes é um homem de muita experiência. É um homem que pastoreia na a primeira igreja batista em João Pessoa, na Paraíba. É uma pessoa muito ligada ao pastor Silas Malafaia. E como eu falei, alguém de muito gabarito, né, para poder falar desse assunto. Alguém que trabalha nessa área de família, alguém que conhece as questões sociológicas. Então na revista você tem ali um pequeno currículo do pastor Estevão Fernandes, que apesar de ser Fernandes, não sou da família dele, né? Mas o pastor Estevão, ele, além de ser pastor presidente da primeira igreja batista em João Pessoa, ele é psicólogo clínico, graduado em filosofia e história, mestre em teologia, doutor em sociologia, escritor e conferencista motivacional. Então você vê que é alguém que transita em algumas áreas muito importantes, né? Um pastor, um homem de Deus que entrega a sua vida a um ministério para a igreja. É muito bom que ele de fato se capacite em áreas distintas ou de maneira até abrangente, mas também se especialize nessas áreas para poder prestar um bom serviço. E para poder falar de família cristã, é de fato necessário muita estrutura de vivência, de embasamento na palavra de Deus e de prática diária da palavra de Deus. Então é de fato desafiador. A revista tem a temática Família Cristã, Proteção, Parceria e Amor. Como os irmãos sempre sabem, como os irmãos já sabem, a revista sempre conta com 13 lições. Essas 13 lições elas são dadas semanalmente aos domingos na escola bíblica. Em algumas igrejas que têm algumas adaptações, pode haver sim a possibilidade de ter escola bíblica em outro dia além do domingo. E a gente tem conversado muito sobre isso, que a escola bíblica ela precisa ser uma escola bíblica dinâmica. E a escola bíblica dinâmica ela vai além das fronteiras do domingo, né? Então domingo é apenas um dia onde se desenvolve a escola dominical. A escola bíblica, na verdade, ela vai numa abrangência no curso de toda a semana. Isso é importante. Essa revista aqui ela tem um livro, né, que seria um material de apoio. Aí eu vou conversar uma coisa interessante com vocês. Esse livro que tem aqui, que a editora Central Gospel coloca como livro de apoio, ela é um livro chamado Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha? Uma pergunta, né, da Ilma Cunha, né, também uma escritora, psicanalista e terapeuta familiar muito conhecida no nosso meio cristão. E esse livro de apoio ele não é do mesmo comentarista da revista. Semana passada a gente fez da CPAD, você vê que a CPAD quase sempre eles alinham o mesmo comentarista da revista com aquele que faz o livro, o material de apoio. A Central Gospel já por algumas vezes não mantém essa tradição, né, das editoras que fazem material para a escola bíblica. Isso em si seria a oportunidade de você ver
a abrangência do raciocínio do comentarista dentro da perspectiva do tema da lição. Você vê aqui que o livro de apoio, né, ele é um tema correlato ou até ligado por se tratar de família, mas é a visão de um outro autor. A Central Gospel, em alguns momentos, tem disponibilizado como material de apoio indicado comentários bíblicos, mas não materiais escritos pelo próprio comentarista da revista. Tá? Então, esse é um aspecto interessante de você ver, né, a parte curricular da editora, você entender como que funciona isso. E eu particularmente prefiro que o autor da própria revista, né, o comentarista da revista, ele seja autor de um livro de apoio. Porque eu consigo compreender que ele, ao preparar a revista de escola bíblica, que tem uma dinâmica, uma estrutura diferente, ele ampliou aquilo dali, porque numa revista você tem uma limitação de caracteres por lição, é uma quantidade de lições que você precisa colocar dentro de uma formatação, de um plano de aula, com, né, critérios pedagógicos. Agora, quando você faz um livro, você abrange. Então, é a oportunidade de a gente, teoricamente, poder observar a abrangência do raciocínio do comentarista da revista. A Central Gospel não vai trabalhar. Outra coisa interessante é que essa revista ela é um relançamento. Tá? Diferente também da editora CPAD, a Central Gospel ela não tem reimpresso outras revistas, ela tem feito um relançamento da revista. Tá? Então, nós já estudamos há algum tempo atrás essa revista, mas a gente conversou aqui. A própria CPAD também fez relançamento, só que ela reimprime revistas. O fato é que isso nos oportuniza estudar novamente um tema muito importante. E você que ainda não estudou a revista vai se debruçar pela primeira vez por essa temática aqui que está sendo colocada. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar os meus convidados e aí a gente vai conversar com eles. Na outra live eu falei algumas coisas sobre uma ou outra lição, mas eu vou chamar aqui meus convidados, vou fazer aqui o convite, vou chamar aqui o professor. Vamos ver se ele vai aceitar lá o convite. E se eu chamo o Fabiano também. Professor Fabiano, cadê você? Ele não me mandou o convite, eu vou tentar achar. Achei ele aqui, ó. Convidar também. Maravilha. Vamos ver aqui, aguardar. Professor Luiz, a paz do Senhor, professor Luiz. A paz do Senhor, Divanei. É uma honra participar desse projeto tão lindo que começou ano passado. É a minha primeira live com vocês. Quero dar uma boa noite para todos, nossos que assistem. A paz de Cristo para todos. Desejar a todos que tenham uma noite maravilhosa e que hoje a gente possa levar os nossos pensamentos aos céus, porque tudo que nós falamos aqui, com certeza, vem por inspiração do Espírito Santo. O tema que hoje iremos discutir é de suma importância para que nós possamos ter uma sociedade mais justa. Com certeza, é pela família que passa uma sociedade justa. Muito obrigado, Divanei. Eu quero já aproveitar e dar um pouco das minhas credenciais. Eu sou o Luiz Andrade, sou obreiro lá da ADEVEC Taquara, sou casado há 32 anos com a irmã Ju, né? Minha esposa, minha companheira, minha amiga, ela que é responsável por grande parte da minha felicidade. Tenho 3 filhos, né? Já bem crescidos, e eu acho que tem um pouquinho de casamento. Maravilha, Luiz. Eu estou tentando ver aqui o professor Fabiano, me parece que ele está com algum problema lá na internet. Na nossa última live nós tínhamos 3 convidados, né? Um teve problema com a internet. Agora o professor Fabiano voltou, eu quero aproveitar aqui. Seja bem-vindo, professor Fabiano Souza, né? Um homem aí que transita na área de família, na igreja, e também se coloca com muita afeição aos trabalhos de ensino
na igreja. Então seja bem-vindo, peço que o professor Fabiano se apresente para o povo que nos assiste aqui nessa noite e depois a gente vai começar aqui a nossa conversa. Na verdade, eu vou escutar vocês. A paz, tudo bem? Boa noite a todos. Bom, eu sou Fabiano, sou casado com a senhora Thaís e congrego lá na nossa igreja, na Advec sede, faço parte lá do departamento de família e atualmente a gente, nessa semana, iniciamos o curso Casais Vitoriosos, na qual, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de estar coordenando os trabalhos por lá. Está sendo uma honra estar aqui. Muito obrigado, Edvanei. Para quem nem conhece o Edvanei, é um cara muito prestativo, um cara pronto, um cara em condições, então não tinha como não atender esse pedido dele e estar aqui com você nessa noite, porque ele é um cara diferenciado, sempre disposto, disponível. Então, Deus abençoe você, os seus projetos. Obrigado por me convidar a estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês. E muito obrigado também ao professor aí, seu Luiz. Um grande abraço, um prazer conhecê-lo. Que seja uma noite de bênção para todos vocês que estão nos acompanhando. Maravilha. Eu gosto sempre de dizer, né, que o crente docente, ele não só reúne pessoas amigas, né, mas também homens de Deus que eu percebo a ligação com o ensino da palavra, com afinco no estudo da palavra. Tá? Então, tanto o professor Luiz, eu já conheço há algum tempo, de alguma distância, mas por conta dos eventos de escola dominical, pelos eventos de estudo da palavra, eu sempre observei o professor Luiz como alguém que está sempre buscando, né? Há pouco tempo agora eu vi que o professor Luiz se matriculou, mesmo já tendo uma graduação em teologia, ele se matriculou no curso livre da Faculdade Vitória em Cristo. E inclusive uma coisa que eu conversei, né, com alguns professores, que em breve o crente docente ele vai ter um espaço para a gente estudar também teologia de uma maneira mais interativa, e é esse público que eu quero que participe com a gente. Aquele que de repente está começando a estudar, mas também aquele que já estudou, fez graduação, fez curso livre, mas que ele tem a consciência de que precisa de maneira continuada estudar e partilhar com pessoas. É assim que a gente desenvolve um crescimento na palavra e principalmente consegue aplicar. Fabiano também, de igual forma, já há alguns anos, a gente vem, vamos dizer assim, paralelamente construindo algumas coisas que Deus tem nos permitido, mas sempre em algum momento juntos em capacitações, né? Então, eu sempre ponderei que os cursos que são colocados e oferecidos pela nossa igreja são oportunidades da gente fazer alianças, aprender e conseguir servir melhor ao reino, tá bom? Então que Deus possa abençoar a vida de vocês e mais uma vez obrigado pela participação. Eu vou começar perguntando para o professor Luiz e depois o Fabiano pode ponderar alguma coisa. O professor Luiz falou uma coisa interessante. Esse tema família, ele envolve aspectos que vão muito além, né, de estudar as questões bíblicas, porque a gente tem visto socialmente muitos problemas relacionados a isso e um ataque muito grande a essa instituição constituída por Deus chamada família. Então, professor Luiz, eu sei que tem 32 anos de casamento, né, então provavelmente passou aí por perspectivas sociais diferentes. O que você tem visto nesse tempo, professor Luiz, que lhe salta aos olhos para você nos falar essa questão do problema social relacionado a esse embate com a família? Por que lhe salta aos olhos essa questão? Primeiro, eu gosto de levar as coisas para o lado espiritual. Primeiro porque a família é uma instituição criada por Deus e o inimigo das nossas almas tem todo o interesse em derrubar, em destruir o que Deus fez com tanta perfeição. Esse é o grande problema. Nós temos sofrido, a instituição da família vem sofrendo sérios ataques, porque simplesmente o diabo ele vem tentando destruir de todas as formas essa instituição. A família tradicional, aquela família que Deus criou, aquela família que foi instituída lá no Jardim do Éden, desde aquele tempo o diabo vem tentando destruir a família.
A intenção dele é fazer com que, usando-se hoje as mídias sociais, e não só antes das mídias sociais, até mesmo antes das mídias sociais, a sociedade vem tentando colocar na cabeça de nós cristãos mesmos e de toda a sociedade um outro tipo de família. Só que a palavra de Deus ela é muito clara do que é uma família. Vamos dar um exemplo, por exemplo, quando Deus criou o mundo, ele criou tudo e no final criou o homem. Ele, quando viu que o homem estava sozinho, e eu imagino ali o quanto tempo aquele homem ficou sozinho, ele viu que aquele homem precisava de uma companhia. E a pergunta que eu faço para todos aqui que estão nos assistindo, por que será que Deus fez algo tão perfeito com uma mulher, se ele não poderia fazer outro tipo de companhia? Depois que Deus criou a humanidade, ele tinha colocado os animais em volta do homem, Divanei, em volta da companhia do homem, tinha criado ali uma situação que poderia ser confortável para o homem. E por que o homem estava triste? Divanei, caros Fabiano, por que será que eles estavam tão tristes? Por que Deus estava preocupado com aquela solidão do homem ali? E eu vou entrar agora numa seara até mais complexa ainda. Quando Deus criou o homem e viu que ele precisava de uma companhia, a pergunta que eu gosto de deixar no ar: por que ele não fez um outro homem para fazer a companhia daquele homem? Porque não poderia ser um outro homem. Teria que ser uma companheira. Teria que ser alguém idônea. Alguém que completasse aquele homem. Deus ali já tinha um projeto futuro para a criação da família. E o diabo, já desde aquele tempo, vem tentando destruir a família. O que nós vemos hoje nada mais é do que a atuação do inimigo das nossas almas, querendo modificar o que é a família tradicional criada por Deus. O que nós vemos hoje nada mais é do que continuação dos ataques do inimigo lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, lá na criação do mundo. Esse é o meu entendimento. Amém. Aí fica a lição, né? Dois iguais não se completam. Vai lá, Fabiano. Bom, eu considero essa lição, essa cartilha desse trimestre, ela muito importante, porque se nós temos um povo que foi destruído porque não tinha o conhecimento, imagine falar de um casamento, que externamente já sofre bastante ataque. E por falta de conhecimento, muitas vezes você vê, como diz a própria doutora Ilma Cunha, um lar que deveria ser um local de transmissão de bênção, como sendo um local de conflitos. Então, não basta já termos esses ataques externos e ainda termos, por falta de conhecimento muitas vezes, um casamento conflituoso, uma relação familiar complicada. Então, eu considero que a todos possa comprar essa cartilha, que possa separar um tempo ali para debruçar sobre esse conhecimento, porque é muito importante sabermos, primeiro, quem somos, o nosso propósito como família, e também conhecer os inimigos do casamento, né? Aqueles que têm total interesse em destruir o casamento. Lembrando a vocês, como o professor Luiz já falou, sendo o casamento uma instituição divina, algo que Deus projetou, algo do coração de Deus, nós temos os adversários da nossa vida, que o grande propósito dele é o quê? É acabar com tudo aquilo que Deus mais ama. É assim com a humanidade, é assim com o nosso casamento. Então é importante que nós tenhamos esse conhecimento para que a gente possa blindar a nossa família desses ataques externos e também para que nós possamos, junto com a nossa família, podermos ser uma família que possa agradar a Deus. Porque, na verdade, eu costumo falar, eu não lembro se eu li isso em algum lugar, que uma definição de família
é quando um homem e uma mulher se juntam para fazer a vontade de Deus. Então, quando há a distorção disso, quando o interesse individual passa a prevalecer, quando a minha vontade tem que ser maior do que a do meu cônjuge, acaba que a gente tem alguns conflitos dentro da nossa casa. E o principal deles é porque o casamento ele é feito de um homem e uma mulher que se juntam para fazer a vontade de Deus, e também envolve direitos e deveres. E quanto mais isso aí eu li no livro do pastor Luciano Subirá, que quanto mais é negligenciado esses direitos e deveres, mais conflitos nós temos na família. Nada melhor do que a escola bíblica dominical, nada melhor do que recursos como essa cartilha, os livros de apoio, para que possamos ter o conhecimento que é o casamento, eu costumo brincar falando, para a gente ter uma noção onde foi que a gente se colocou, em que situação nós nos colocamos, e poder, através da nossa família, agradar a Deus. Maravilha. A lição de número 1, ela tem o título Família, onde tudo começa. E o ponto 1 dessa lição, eu vou pegar um destaque aqui dessa lição, mas depois a gente vai falar de algumas outras, né? O ponto 1 dessa lição fala assim: Deus criou a família para ser o locus da felicidade humana. Interessante porque essa palavra locus, ela, se a gente for estudar um pouco da etimologia dela, ela tem um sentido com a questão de gênese, né? De genealogia, de local onde se inicia algo, né? É o local onde se inicia algo. Então, quando o comentarista fala sobre locus e fala que a família seria esse lugar onde se inicia a felicidade humana. E aí o Fabiano, obviamente, entrou numa toada de que o casamento, de alguma forma, ele dá início à família, né? O professor Luiz falou sobre a questão da criação, e o homem vai colocar ali uma companheira para Adão, e dali a espécie se perpetua e o propósito de Deus se desenvolve. Então a gente sabe que o casamento ele starta ali um momento inicial no casamento, e segundo aqui a colocação do comentarista, é o local da felicidade humana. Só que uma coisa que tem acontecido é que a deturpação do que se fala sobre casamento, ou do que se vive num casamento, e até, infelizmente, as experiências negativas que algumas pessoas da própria igreja viveram no casamento, causam um tipo de barreira para viver essa felicidade. Professor Luiz, o que o senhor acha em relação ao início do casamento, né? São 32 anos que o professor Luiz está casado. Provavelmente alguém que viveu as mais diversas intempéries. A revista trata também sobre essas questões de perdas, intempéries e problemáticas dentro da família e do casamento. Então, professor Luiz, se você pudesse citar assim, algumas coisas práticas, a gente não precisa entrar em questões teóricas em relação a isso. A gente quer aqui, muito importante, escutar coisas práticas de quem viveu essas coisas ou de quem está vivendo. Você poderia falar alguns aspectos que se julgue importante, que retira da família ser esse local onde nasce a felicidade? O que impede a felicidade de um lar? Olha, bom, casamento perfeito é só entre a igreja e Cristo, né? Isso aí é questão de ponto de vista. Nós buscamos ser felizes através do presente que Deus nos dá, que é a nossa esposa e o nosso cônjuge. Eu entendo que, pela minha experiência de 32 anos, eu entendo que o que mantém um casamento feliz, no meu entender, é colocar Deus como o centro da sua comunhão, sabe? É muito complicado você casar com pessoas, com alguém que seja diferente de você, criada de forma diferente de você, e depois você casa com aquela pessoa e tem que aceitar o jeito dela andar, o jeito dela comer. O problema hoje em dia é que não está havendo tolerância. Se eu pudesse resumir o meu casamento e o casamento das pessoas com mais de 20, 30 anos, Edivanei,
eu diria que é a tolerância. Hoje, o que está acontecendo é que, mesmo dentro das igrejas, os casais, primeiro que não estão colocando Jesus como centro. Uma vez que você tira essa comunhão de dentro do teu casamento, você tira a presença de Deus de dentro dele. Segundo, é importante seguirem juntos dentro da casa de Deus. É muito importante. Segundo, é importante ser fiel. Casamento é necessário ter fidelidade. É importante você confiar na sua esposa e a sua esposa confiar em você. E terceiro, é importante ter respeito, mostrar respeito. E aí entra numa questão até mesmo de você entrar também na questão da tolerância, porque respeito é tolerância. Outra coisa importante no casamento é querer o bem do cônjuge. Nesses 32 anos que eu tenho de casado, o que eu mais quero na minha vida é ver a minha esposa feliz. E eu tenho certeza que ela quer me ver feliz. Na prática, a busca por essa felicidade do cônjuge é que faz com que o casamento permaneça por muito tempo. Se você ama o seu cônjuge, você quer ver ele feliz, quer vê-la feliz. Quinto, eu estou aqui porque é importante a gente entender que existem vários fatores que contribuem para um casamento perdurar. Perdoar e pedir perdão. Outro ponto importante na minha vida. Ou você acha que você não vai errar, ou você acha que a sua esposa não vai errar. Ninguém é perfeito. No casamento, os dois vão fazer coisas erradas que vão machucar um ao outro. É importante termos o perdão sempre ali engatilhado. É importante isso. Outra coisa que não acontece muito hoje em dia, comunicação. Não há comunicação. É muito comum um casal hoje em dia ir se deitar, um pega teu celular, ou pega teu livro, ou liga a televisão, e não há comunicação. Nesses 32 anos, é óbvio que eu já passei por momentos em que eu quero ficar só. Mas eu não posso ficar deixando a minha esposa querendo ouvir uma palavra minha e eu não falo. Minha esposa brinca às vezes comigo, que ela fala, amor, tu tá falando comigo, eu tô falando contigo, você não tá ouvindo, não? Ela tá com sede de ouvir você. Fala qualquer coisa com ela, pergunta como ela está, pergunta como passou o dia. Entendeu? Sétimo, perseverar. Construir um casamento feliz não é fácil, Ivanei. Leva tempo e sacrifício. Vão passar por tempos muito difíceis, mas nunca se pode esquecer dos seus votos lá atrás. Insista no casamento. Queira fazer a sua esposa feliz. Faça isso como um projeto. Eu quero fazer a minha esposa feliz. Eu quero fazer o meu esposo feliz. E coloque Deus como centro no seu casamento. Isso que é um segredo. Eu não sei se é a fórmula, né? Mas eu gosto de seguir um pouco do que eu falei aqui, né? Tem gente que faz e não dá certo. Comigo tem dando certo. 32 anos, algumas brigazinhas, mas aí vem a comunicação, vem a perseverança, vem o perdão, né? Vem o mostrar respeito. E é óbvio, se eu fosse contar aqui para todos que estão nos assistindo as minhas experiências, nós vamos ficar aqui muitas horas falando sobre as minhas experiências, e não foram poucas. Maravilha. Ó, eu falei com o professor Luiz e com o professor Fabiano durante a semana, e hoje eu falei assim, a gente não vai ter nada combinado, né? Eu quero bem a experiência mesmo. E aí a lição de número 2, ela trata sobre os alicerces da experiência conjugal. E interessante que eu pedi para que o professor Luiz falasse sobre questões que poderiam atrapalhar a família sendo um lugar de nascimento da felicidade, e ele de alguma forma abordou aqueles que a revista coloca na lição 2 como os pilares do casamento.
Fabiano, salvo engano, é você que vai dar essa lição no CDcast. O que você gostaria de ponderar em relação ao que o professor Luiz falou e o que a revista dispõe? Porque a revista dispõe aqui alguns pilares, né? Então, tem a questão da fidelidade, o pilar da amizade, santidade e o pilar da honra. Quer dizer, a revista elencou 4. O professor Luiz já estava chegando em 7. Então, nada aqui é uma listagem taxativa e que se limita. Então, a intenção aqui é a gente trazer, até às vezes, em algum momento, uma abrangência maior e a reflexão para você perceber, às vezes, dentro da sua família, coisas que podem fortalecer o seu casamento, o seu relacionamento e tudo mais. Professor Fabiano. Oi, Divanei, e a todos que nos assistem agora nesse momento, é interessante a gente entender, porque existe um princípio básico do casamento que, infelizmente, é conhecido de todos, mas em dados momentos da vida conjugal, a gente acaba se esquecendo desse princípio básico, que é o quê? Que o casamento é um projeto de Deus. E se ele é um projeto de Deus, o Senhor ele é o centro desse casamento. São duas pessoas, um homem e uma mulher, que se juntam para fazer a vontade de Deus. E quando se coloca, né, as questões pessoais à frente do outro, querendo atender as minhas necessidades, ou o meu cônjuge querendo que as necessidades dele são atendidas, se inicia o conflito. E como Deus ele é o centro do casamento, a sua palavra tem regras e deveres de relacionamento. Então, é interessante a gente entender, como o professor Luiz falou, que Deus é o centro, ele é a base desse casamento, ele é quem sustenta esse casamento. O grande objetivo desse casamento é agradar a Deus. E quando a gente não consegue compreender qual é a vontade de Deus escrita aqui para o casamento, para a relação conjugal, escrita nas suas Sagradas Escrituras, a gente começa a ter vários tipos de problemas. E acaba que esse princípio, mesmo sendo uma verdade absoluta, a gente acaba que não leva ele em consideração na parte prática do relacionamento conjugal. A gente pode ver lá em Colossenses 3,18 um pouco dessas regras, também a carta aos Efésios, no capítulo 5, do verso 22 ao 26, um pouco dessas regras. E toda vez que eu negligencio essas regras, eu acabo que aumento a possibilidade de ter algumas demandas desnecessárias no meu casamento. Isso aqui é interessante, que ele serve tanto para ímpio quanto para crente. É como a lei da gravidade, né? Muitas vezes a pessoa pode até não saber o que é a lei da gravidade, mas ela sabe que se ela soltar uma caneta, a caneta ela vai ser atraída pelo centro da Terra e ela vai cair. Ela funciona, mesmo eu conhecendo ou não conhecendo. A mesma coisa são as regras para o casamento. Sendo a pessoa conhecendo ou não conhecendo, se ela não praticar essas regras para o casamento, na relação doméstica, digamos assim, nos deveres domésticos, ele vai ter conflito. Então, essa questão dos alicerces que a gente falou, nada mais é que é isso. Quando a gente começa a falar em construção, quando há essa comparação entre uma construção civil, de uma edificação e o casamento, a primeira coisa que me remete à cabeça é de um engenheiro, de operários, de material de construção. Então, o casamento, ele de fato é isso. É um conjunto de coisas, de elementos, né? E dois operários trabalhando para que esse casamento dê certo. E quando a gente fala em alicerce, aqui no livro Casais Vitoriosos, tem uma definição de alicerce, que o alicerce é aquele que sustenta a casa. Aquele que dá equilíbrio na construção, ele sustenta a casa lá. O grande professor tem sempre ali na mão o livro ali do Casais Vitoriosos. Então, quem é o responsável em trabalhar nessa construção desses alicerces é o esposo, é a esposa. E quando começa a negligenciar esse trabalho, começa a ter diversos tipos de conflitos. Fora os conflitos internos, que são duas pessoas diferentes, foram criados de forma diferente. Além disso, ainda tem os conflitos externos, que são os ataques malignos, né? A tentação, ruídos na comunicação, tudo que o professor já falou de ataques espirituais, que é óbvio que a gente sabe que tem, e também tem muito da questão pessoal nossa, né? De muitas vezes não atentar para os deveres, os direitos
que é algo muito complexo o casamento, no sentido de que ele envolve direitos e deveres. E quando a gente negligencia, quando alguém negligencia os seus deveres, ele acaba que atinge os direitos do outro. Então, nessa falha, que começa a ter uma quantidade grande de problemas. E aí, é natural, como o professor já falou, nós não temos um casamento perfeito. O casamento, ele é ideal, ele pode ser feliz e ele pode também ser um casamento ajustado. Mas a perfeição a gente não vai ter. Então, todo mundo vai ter um momento. É importante a gente entender isso. Eclesiastes fala que tem tempo para tudo. Então, vai ter um momento que a gente vai precisar ter alguns tipos de conflito. Tem que ter a maturidade para entender, para discutir ideias diferentes, pensamentos diferentes. Afinal de contas, são duas pessoas criadas de forma diferente, colocadas no mesmo lar. E aí tem que ter uma palavra que ajudou muito aqui no meu casamento, que é chamada ajuste. Antes, eu não... Parecia que eu desconhecia essa palavra. A palavra ajuste é muito importante. O tempo todo a gente vai estar se ajustando. E nesse alicerce da experiência conjugal, interessante aí, para quem está com a cartilha aí, tiver na mão aí, poder acompanhar na página 9, ele fala dessa comparação. Enquanto que uma casa ela é construída com cimento, tijolos, um casamento ele é construído por princípios e valores. E a gente precisa conhecer esses princípios e valores e, mais do que isso, colocar em prática na nossa casa, no nosso lar. E aí ele, como palavra introdutória, ele faz essa comparação e ele elenca pelo menos aí 4 alicerces importantes. A fidelidade, a amizade, a santidade e a honra. E aí, dentro deles aqui, tem muito mais leis do casamento que você pode encontrar aí nas Sagradas Escrituras. Afinal de contas, aquele que projetou o casamento, o mesmo deixou regras importantes para a saúde emocional, espiritual e material da sua casa. Maravilha. A revista aqui, né, a gente falou basicamente aqui das duas primeiras lições, que eu considero em caráter introdutório. Ela vai dizer muito sobre o que vai ser tratado na sequência aqui. A lição 3, ela fala sobre uma família como a sua, um Deus como nenhum outro. Então, já foi falado aqui alguns aspectos sobre a necessidade de Deus ser o centro dessa família, do casamento. A lição 4 fala sobre a importância do olhar. A 5 fala sobre o ministério sacerdotal do homem. A lição 6 fala guarde o seu coração. O 7 sobre relacionamentos saudáveis. Então você vê que essas lições todas elas vão tratando de aspectos que de alguma forma podem melhorar o convívio, a estruturação da família, a dinâmica diária da família e como o Fabiano falou, os ajustes necessários para o casamento e para a família. E aí quando a gente chega na lição de número 8, é uma lição que fala sobre restaurem a mesa da família. E aí isso é muito interessante, e antes de eu passar aqui para os nossos professores, eu observei muito isso ultimamente. Se vocês repararem, vocês vão verificar. Os apartamentos que são construídos hoje, eles são todos em dimensões muito reduzidas. Chamam até de apartamentos funcionais. E as famílias estão migrando ou adquirindo esses imóveis, ou alugando esses imóveis, e estão morando nesses lugares em dimensões reduzidas, com esse caráter dito funcional. Esse caráter dito funcional é no sentido de que toda a família fica separada durante todo o dia e em algum momento eles estarão ali apenas para poder dormir e acordar novamente para a dinâmica de vida, que é totalmente diferente do que era, né, há décadas atrás, onde as famílias tinham uma vida muito mais ruralizada ou os seus trabalhos estavam restritos às suas circunscrições, o seu bairro e tudo mais. Isso mudou muito. Geralmente, tirando essa exceção do momento pandêmico, que a gente tem a questão do home office, muitas pessoas se deslocam para os grandes centros para poder trabalhar. E aí, por que eu estou falando isso? Os apartamentos hoje, eles sequer possuem local para pôr uma mesa. E quando tem, é uma cozinha americana, onde as pessoas, teoricamente, podem até sentar-se ao lado, mas não uma de frente para a outra.
E aí, quando essa lição de número 8 fala assim, restaurem a mesa da família. E aí eu acho que todo mundo aqui tem momentos, né, quando usufrui desse momento de sentar à mesa, momentos legais e principalmente momentos divertidos. Momento de oração, o momento que você está ali podendo também agradecer a Deus pela provisão, por ter um alimento, mas principalmente pela interação e comunhão que se exerce numa mesa de uma família. E quando eu convidei o professor Luiz, eu falei para ele, pô, o professor Luiz, ele está sempre colocando uma foto, ou ele está fazendo um churrasco lá na varanda dele, ou está com a galera da família dele sentada lá, todo mundo degustando alguma coisa, ele bota a foto das comidas lá, que acho que ele mesmo mete a mão para fazer. Aí eu falei, pô, interessante, porque eu observo muito isso. Eu vim de uma família, não nasci num lar cristão, então eu percebi isso muito quando eu me converti, o choque em relação a esses momentos de comunhão. Então hoje, de alguma forma, eu parto numa contraposição ao que me foi imposto por uma criação. E aí eu olhei muito essa questão do professor Luiz, porque é um exemplo muito legal, né? Hoje em dia as pessoas às vezes têm o lance de ficar filmando prato, batendo foto de prato. Aí por que não você, às vezes, né, tá com a sua família jantando, almoçando, por que não uma foto da família? É mais agradável do que ficar batendo foto do prato. E aí eu passaria para o professor Luiz contar alguma experiência que essa lição fala sobre restaurar a mesa da família. Na verdade, nós somos restaurados na mesa da família muitas das vezes, com uma conversa, com um olhar ou com algo do tipo. Bom, Edvanei, qualquer dia eu vou te convidar aqui para fazer parte da minha mesa. Olha aí, ó. A mesa não é só da família, mas também é dos amigos, né? Eu também, se Deus quiser, eu convido. Bom, olha, é isso aí. Ó, não é sempre que eu almoço ou janto na mesa. De vez em quando eu almoço na mesa, porque a vida moderna, os excessos de compromissos, a falta de tempo e também a negligência tem sido os grandes responsáveis pela perda da qualidade de nossa vida familiar. Entendeu? Abandonamos hábitos simples e estamos abandonando esse hábito que era muito simples no século passado, no século retrasado. Entendeu? Era muito comum tu chegar na casa, naquelas casas que as cozinhas eram grandes, né, Divani? E você tinha uma mesa de 8 lugares. Eu acho que isso é consequência de uma sociedade que está voltada para o imediatismo. A pessoa senta no sofá com pressa, porque já está pensando em se levantar rapidamente. Entendeu? Mas isso precisa ser restaurado. Na mesa é onde que eu entendo que seja um lugar mais apropriado para tu olha nos olhos da tua esposa, olha nos olhos dos teus filhos, um olhar com o outro, discutir ideias, quem sabe discutir algo também que leve a uma discussão mais acirrada, mas está valendo. Está valendo. Porque família é algo muito importante. Restaurar aquela mesa é ali um lugar onde você, de repente, pode solucionar um problema que estava enterrado. Um problema que estava esquecido. Entendeu? É naquela mesa ali que você, de repente, repara o olhar do teu filho. Ele está mais triste, o que está acontecendo? É importante esta restauração. É indispensável isso em toda a família. Eu não estou dizendo para todo dia você montar a sua mesa. Eu me recordo, e aqui eu vou lembrar de outra família, da família da minha esposa, de um tio dela, chamado tio Jorge, no interior de Alegre, no Espírito Santo, que ele tinha uma daquelas mesas de madeira, sabe? Isso é coisa de 4 anos atrás, porque ele estava vivo ainda, 5 anos. E ele se sentava na mesa, lá na ponta da mesa, todos se sentavam em volta, os filhos, muitos filhos, as noras, os netos,
Eu olhava aquilo lá dentro da roça, mas sabe o que eu cheguei a uma conclusão? É que dentro desses lugares, no interior, como diz aqui na cidade, na roça, nós não estamos envolvidos com tanta coisa que nos tira a atenção. Na mesa é lugar de você dar atenção para sua família. Nem que seja uma discussão. Porque é importante isso. É importante você instaurar esse hábito tão sadio. Eu tenho muitas experiências na mesa. Também já tive discussão. Já teve briga também. Lógico. Não é, ninguém quebrou prato, não, tá? Ninguém jogou copo pro alto. Mas já teve discussão. Mas faz parte, como diz o outro. Temos que restaurar, sim, a revista. Hoje, essa é uma revista que já se passou, já teve aulas dela, né? Eu mesmo dei a aula número 3, que você citou aí, há 2 anos atrás, lá no ADVEC Guerengue. Eu acho que deveriam as escolas dominicais, as editoras, insistirem mais nesse tema família. E também colocar mais lições a respeito da restauração dessa mesa. Eu tenho certeza que onde tem a família reunida, Deus está presente naquela mesa. Com certeza, Deus não se agrada de ver um num canto, outro no outro canto, entendeu? Não que de vez em quando isso às vezes não aconteça, Giovanni. Às vezes você está com pressa de vir para a igreja e às vezes está com pressa de dar uma aula, está com pressa de ir para um curso, não dá tempo. Mas por que não separar o almoço de domingo, por exemplo? Né? Por que não separar o sábado, se você acha o domingo, uma vez por semana? Monta ali aquele frango assado, aquela carne assada, aquele churrasco na varanda, como eu estou falando, entendeu? Bota na mesa, vamos sentar, insiste, vamos conversar. Meus filhos, por exemplo, gostam, às vezes chia, mas gostam, entendeu? São hábitos que a sociedade contemporânea está deixando o tempo engolir. Eu acho muito importante restaurarmos o que tem na mesa. Tem muita coisa boa na mesa para a gente discutir. Muita coisa boa. Benção, benção. Fabiano, tem alguma ponderação acerca dessa lição aí? Restaurem a mesa da família? E assim, tudo se inicia na família. Eu fui criado de uma forma que eu não tinha o hábito de comer na mesa. E aí, ao longo dos anos aqui de casamento, a minha esposa entendeu a importância de que é sentar à mesa para fazer a refeição. Isso é muito bom porque muita gente acha que intimidade é só em outro cômodo da casa. Mas na mesa, de fato, é um local de intimidade. Porque eu conheço os projetos da minha esposa sentado à mesa, fazendo uma refeição. Ela conhece os meus projetos. Nós discutimos sonhos, conversamos sobre objetivos. Então, a mesa, ela aqui em casa, a minha esposa, ela sempre faz questão da gente comer na mesa. E antigamente eu achava aquilo muito difícil para mim, acostumado a fazer refeição de frente à televisão. E hoje eu vejo que é um tempo precioso. E de fato, como diz o pastor José Gonçalves, é o centro das emoções da família. Aqui eu consigo identificar afeições da minha esposa através da intimidade gerada na mesa. Então é muito importante esse momento de interação, esse momento de concentração na qual você senta com a sua família e aí ouve projetos, coisas que talvez na correria do dia a dia você não tenha oportunidade de conversar com a sua esposa, né? E aí você tem na oportunidade que você está à mesa. Então é muito importante, de verdade, eu aprendi ao longo dos anos da importância de que é estar à mesa. De fato faz diferença e muita diferença você ter a mesa da sua casa restaurada. Maravilha. As lições aqui pro final da revista, né, elas vão trazer alguns aspectos e, obviamente, não vai ter como abordar aqui. Né? O Instagram agora está deixando a gente mais de 1 hora, mas eu prometi que não ia cansá-los aqui. Sei que amanhã todo mundo vai tocar aí a vida.
Mas a lição 9 fala sobre abram novas janelas, questões de novas possibilidades dentro do lar, de conhecer, né, os aspectos da família e ver que tipo de horizontes precisam ser abertos para manutenção e ajuste das questões familiares. Aí a lição 10 e 11 vai tratar sobre questões de momentos de perdas, dramas e como que Deus age nesses momentos, né? Então, são lições também que vão falar muito aos nossos corações, porque todo mundo já passou por algum tipo de problema dentro da família, de perder, de dramas, mas a gente sempre vê a graça de Deus sendo manifesta. A lição de número 12 fala sobre semear vida e paz. E a última lição fala sobre qual é o seu legado. Isso aqui talvez resume um pouco de tudo que a gente conversou aqui, porque o Luiz falou sobre a família da esposa, falou sobre o que ele tem feito, o Fabiano falou sobre algo que foi implantado dentro do lar dele, porque ele não teve essa experiência assim como eu. Então, como eu disse, a gente conhecendo a palavra de Deus, a gente vai até de contraponto aquilo que foi imposto nas nossas vidas. E a família é um lugar de ajuste. Eu vou ficar com essa palavra do Fabiano dita aqui, né, nessa noite. A família é um lugar de ajuste, um lugar onde nós nos ajustamos, no lugar onde a gente possibilita o crescimento também do outro para que o outro possa se ajustar. Eu sempre fui muito reticente com relação a esse tema família. Às vezes me esquivo um tanto quanto de falar sobre ele, mas eu também tenho muita consciência do que Deus fez na minha família e tem feito para poder... Eu sempre penso assim, caramba, como que a gente precisa crescer tanto nessa área, mas mesmo assim Deus ele nos possibilita estar em crescimento. E como foi dito no início da live, não existe família perfeita, mas existem famílias que buscam a vontade de Deus para serem feitas dentro de seus lares. Então eu quero agradecer vocês aqui, eu vou passar aqui para a palavra final de vocês. Vocês podem fazer o comentário que vocês desejarem acerca tanto do que nós vamos ter nesse trimestre, nessa revista, ou que vocês quiserem falar para esse momento. Depois eu vou mandar aqui algum alô para as pessoas, vocês continuam na live depois para a gente tentar pedir para o pessoal printar aí, para compartilhar a live, e depois tem mais alguns recadinhos aí. Professor Luiz, as suas palavras aí de conclusão. Bom, quero agradecer o nosso querido Divanei por esta oportunidade de falar um pouco da minha experiência com a minha família. Eu procuro sempre polir um pouco mais a minha vida e, rapidamente dando um testemunho, eu acordei de madrugada, umas 2 semanas, sem sono algum, às 2h40, e pedi uma passagem do Senhor. E eu vou deixar essa passagem que o Senhor me deu. E interessante que essa passagem não estava marcada na minha Bíblia. E a passagem está até muito conhecida. É a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele me disse assim, o Senhor: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ou seja, mesmo vocês achando que eu até sou talvez um espelho para uma experiência de 32 anos de casado, mesmo assim Deus me chamou a atenção que eu tenho que olhar mais para a minha família. Então o que eu deixo para vocês é: se preocupem com a sua família, ore pela sua família, cuide da sua família. Mas sabe por quê? Porque é o papel do cristão. Se nós não cuidamos da nossa família, nós estamos negando a nossa própria fé. E somos pior que o mundo. É o que disse Paulo. Nós somos exemplos. Nós temos que ser exemplos em casa, mas tenho certeza que tem gente olhando para nós, espelhando em nós. Vamos ter que cuidar da nossa família. É isso aí. Um abraço. Obrigado a todos. Eu queria também deixar aqui, né, pedir para que nos sigam no @crentedocente, no Instagram, né? Não se esqueçam de ativar o sininho do Crente Docente. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. Amém. Fabiano. Depois dessa chamada aí do Luiz, vai bombar lá agora, hein? É isso.
agradecer a oportunidade de Vanei estar aqui, de fazer parte desse projeto, que é muito abençoador, tem nos abençoado de fato, e eu tenho recebido o retorno de algumas pessoas que têm acompanhado lá o conteúdo postado, e realmente só tem gente gabaritada que tem colocado lá o conteúdo, tem sido uma benção. E o que eu quero deixar aqui de registro é que, para os homens, né, saber que o seu primeiro ministério é a sua casa, ter os valores, os princípios, ter a ordem de prioridades bem estabelecidas no seu lar. E eu costumo falar que ter um casamento ideal, ter uma família abençoada, é a vontade de Deus para nossas vidas. É uma bênção, de fato é uma bênção, mas também é uma decisão diária. Escolha todos os dias pela sua família, independente das circunstâncias. E também eu quero dizer uma coisa, como uma construção, como uma alicerce, o casamento também dá trabalho, dá trabalho. A relação que nós, o mesmo empenho que nós temos quando no início fomos conquistar as nossas esposas, né? E tem que continuar assim, dar trabalho, vai suar, né? Vai vencer obstáculos, e isso é importante. As pessoas acreditam que casar, casamento ideal é só achar a pessoa perfeita e vai dar certo, deixar acontecer. Né? Não, dá trabalho, tem empenho, dedicação, e que você possa, todos os dias da sua vida, escolher pelo seu cônjuge, escolher pela sua família, lutar por ela, porque nos dias da pós-modernidade está cada dia mais difícil. Hoje se constrói, se destrói um casamento com muita facilidade. Eu estava observando algumas estatísticas, parece que na Grã-Bretanha, o rapaz responsável aí por uma dessas redes sociais, ele é tido como um dos maiores responsáveis por divórcio naquele lugar. Parece que a cada 3 divórcios, um é citado a rede social que ele criou. Então, é algo devastador, que você possa navegar na internet, não naufragar nela, que seja uma bênção, como ferramenta está sendo aqui agora nessa live, e que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E também eu vou deixar aqui o meu quinhãozinho aqui para as redes sociais. Vai lá no Crente Docente, curte, compartilha, ativa o sininho lá. Toda sexta-feira às 18 horas, é isso, Divanildo? Toda sexta-feira às 18 horas tem conteúdo novo lá para você. Só pessoas feras, e que Deus abençoe você. Amém. Aproveitando aqui o gancho, né? Essa revista aqui, a partir da próxima sexta, já começa a lição de número 1 até a 13, sequencialmente, toda sexta-feira. É o CDcast, o podcast da Solução Bíblica, lá no YouTube, youtube.com/crentedocente. Você se inscreve no canal, você vai receber lá, ativa o sininho, que você vai receber as notificações. Né? Dos nossos professores, né? Tanto o Fabiano quanto o Luiz aqui, vão estar ministrando, e tem outros professores também abençoados que vão estar ministrando lá toda sexta e quarta-feira da revista da CPAD, né, que vai falar sobre dons ministeriais e espirituais, tá bom? Então você adquire sua revista, investe, isso aqui é material para poder você estar sempre se aprofundando. Talvez aí no curso do trimestre a gente vai dar outras dicas aí de Bíblias para essa temática, ou de livros, que é sempre bom a gente ampliar o nosso conhecimento. Eu vou pedir aí para você que está aí na live, para você printar uma imagem nossa. A gente vai fazer aqui uma pose, e aí você registra aí, tira um print dessa live, e depois você posta nas redes sociais e marca lá o @crentedocente, marca o professor Luiz e o professor Fabiano também, para poder a gente ter acesso a essa imagem. Vamos lá, vamos fazer um sinal aqui para o pessoal? Será se alguém printou? Alguém deve ter printado. Acho que foi. Então, Fabiano e professor Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou aproveitar aqui o final da live para dar alguns recadinhos e anunciar novidades. A ideia do Crente Docente, para quem não conhece ainda, ou para quem está chegando aqui agora, eu vou mandar aqui ainda um alô para o pessoal aí, que passou muita gente importante aí.
e pessoas que têm envolvimento com esse trabalho de família. O crente docente, a ideia de que todo cristão que cumpre o ID, ele é um potencial professor da palavra de Deus. E ensinar a palavra de Deus é você extrair dela os aspectos mais variados para poder instruir pessoas. Então, eu queria aqui hoje anunciar, né, a gente vai iniciar um projeto para a gente gravar o podcast das lições que contém nesse livro do curso Casais Vitoriosos. São 9 lições e a gente vai ver uma forma interativa da gente gravar o áudio dessas lições. Esses áudios gravados vão servir para ampliar as pessoas que fazem o curso, né, no sentido de escutar um conteúdo além do que é ministrado no curso, para pessoas que querem aprender sobre a questão do casamento, ou pessoas que querem simplesmente crescer no que a Bíblia fala acerca dessa temática. Então, depois eu vou conversar, obviamente, com algumas pessoas que tramitam nessa área do departamento de família, pessoas que têm uma história de vida que podem ministrar. E a gente vai ver uma forma de gravar esses podcasts, vai ser o CDcast Family, né, do Casais Vitoriosos. Vamos inventar um nome aí para o CDcast que vai tratar sobre essas temáticas. Aí vou tentar fazer alguma coisa em que a gente participe com as nossas esposas, ou algo do tipo assim. Vamos pensar ainda, mas isso vai sair aí até o meado do ano. A gente trabalha no planejamento e talvez para o segundo semestre a gente comece a lançar essas aulas lá também. E também vamos tratar depois das revistas que a gente chama de discipulado, tá? Essas revistas de discipulado, elas também vão virar CDcast. Então, o que der para a gente gravar de lição bíblica, de conteúdo de ensino, a gente vai usar essa plataforma e cada vez mais abrangendo, tá? Antes de finalizar, eu falei aqui no início da live, esse livro aqui que foi entregue pelo pastor Marcelo Coimbra, que está aí com a gente na live, é o Propagando a Verdade através do Ensino. Lá no perfil, aí no feed do Crente Docente, está tendo um sorteio dele. Basta você curtir a foto oficial, seguir os perfis lá do pastor Marcelo, o meu perfil do Crente Docente, marcar 2 amigos, que você já vai estar concorrendo a esse livro. Então, vai lá, você que ainda não curte nossas redes sociais, faça isso. Nos acompanhe, divulgue para outras pessoas, dê sugestões e participe conosco, tá bom? Agora eu vou mandar aqui um pouco de alô aqui pro pessoal. Eu vi que passou aqui na nossa live algumas pessoas, né? Então, provavelmente o pastor Danilo e a doutora Mônica Albrilli estiveram aqui conosco. O pastor Jorge Guimarães também, que é uma pessoa de referência nessa área de família, esteve aqui conosco. Então, você vê que tem pessoas que estão nessa área há muito tempo, ajudando casais, ajudando famílias, trabalhando na igreja, em departamentos, que estão aqui também escutando outras experiências e aprendendo. Você vê que a importância de você poder aprender, poder transmitir, gerar conhecimento na vida das pessoas. Tá? Então, o pastor Marcelo Coimbra chegou aqui com a gente, a Ana Sepúlveda, que eu já havia citado, o Alexandre Pimentel também aqui com a gente, Paloma Goulart, acho que a Adriana Goulart também entrou aqui e falou com a gente também. Enfim, muitas pessoas aí que estiveram conosco nessa live. Fabiano, você quer mandar um alô aí para alguém aí que você convidou para assistir a live? Tem uma família Camargo aí, que estava aí, que você falou no começo da live. Uhum. É minha cunhada, minha sobrinha, um beijo para eles lá de Angra dos Reis. Todos os dias eles... Eu também quero, hein? Fabiano tá com um problema na internet, eu acho. Vai lá, professor Luiz, manda aí um alô pro pessoal que tá aí na live. Eu queria mandar um abraço aí para Ana Luísa, minha nora. Minha nora aí, ó, ela tá aí, acho que ela tá online. Ana Luísa. É um presente que Deus deu para mim, Ana Luísa. E, ó, queria mandar um coraçãozinho para minha esposa. Aqui no meu coração, ó. Ju, irmã Ju, te amo. Tá? Ela tá aqui. Tira o print aí, pessoal. Coraçãozinho para minha mulher. Está investindo, isso é investimento, hein? Vai, Fabiano, continue aí que sua internet tinha dado problema. Continue aí para você finalizar o seu alô aí.
É a minha família lá de Angra dos Reis, um beijo, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, minha esposa que está aqui, ao pastor Danilo, doutora Mônica, obrigado também, está aqui, a Alessandra, Edilson, pessoas que têm obrigado junto conosco lá no Departamento de Família, pessoas que amam família a tal ponto que se privam de parte do convívio com seus filhos, né, de atividades de qualidade com a sua família para estar servindo a Deus através de outras famílias. Então, a essas pessoas, o meu louvor a Deus nessa noite. E a todos que nos acompanharam aí, muito obrigado por ter separado esse momento para estar ouvindo falar de família. Muito obrigado, Edvanei, um abraço. Obrigado, seu Luiz, um prazer em conhecê-lo. Amém. Maravilha. Então, aproveita aqui, né? A Jane e a Maitê estão aqui no outro cômodo, mais um beijo para a Jane e para a Maitê, minha filha, que são aí os parâmetros para a gente observar o tanto que a gente precisa melhorar, né? Então, família é isso aí, é você conviver e aprender dia a dia para a gente progredir aí nos propósitos de Deus, e a família é um grande propósito de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pela participação aqui na live Abrindo a Revista. Nos acompanhe para saber nossas programações. No próximo trimestre, obviamente, a gente vai ter das outras revistas e assim sucessivamente, querendo Deus. Deus abençoe cada um de vocês aí. Fiquem na paz. Tchau, tchau.